Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos análise pós-jogo de Santos 2, Mirassol 1, válido pela primeira rodada do Paulistão 2023. E que jogo, né? Que jogo! A gente já começa 2023, a gente já começa o primeiro jogo do ano do Santos, o primeiro jogo do Santos no ano. Passando nervoso, no primeiro jogo já passando nervoso, já passando um pouco de raiva aí, mas no final a gente acaba feliz, no final dá tudo certo, né? Mas enfim, vamos comentar desse jogo aí porque tem muita coisa pra falar de fato, né? O que a gente tem pra falar é que primeiramente, mais uma vez, o Santos começa o ano, né, deixando muito a desejar. E ainda com um time pequeno, dessa vez o Mirassol, com um time como o Mirassol, o Santos deixa muito a desejar. Porque com todo o respeito ao Mirassol, mas o Mirassol é um time fraco e é um time, claro, muito superior ao Santos. Quer dizer, muito inferior ao Santos. O Santos, no caso, o Santos é muito superior ao Mirassol, muito. O Mirassol é muito inferior ao Santos, né? Mas mesmo assim, o Santos é muito pressionado contra o Mirassol. O Santos não conseguiu tomar conta do jogo e se impor diante do Mirassol. O Santos deixou muito a desejar de fato. Principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Mirassol envolveu completamente o Santos. O Mirassol foi muito melhor do que o Santos jogou muito pior do que o Mirassol. E o Mirassol abre o placar, faz 1-0, mas poderia ter feito até mais. Poderia ter feito até mais. O Mirassol poderia ter feito mais gols antes de ter feito 1-0. O Mirassol teve outras oportunidades antes de fato abrir o placar, né? E teve outras oportunidades depois de abrir o placar, né? E o Mirassol teria terminado o primeiro tempo com uma vantagem muito grande, né? O primeiro tempo terminou empatado, né? Depois do Mirassol fazer 1-0, o Santos vai lá e consegue empatar num pênalti. O Marcos Leonardo vai e converte o pênalti, né? Um pênalti marcado com o auxílio do VAR, né? O árbitro não marcou primeiramente, mas aí depois o VAR foi lá, chamou e marcou, né? E daí o Marcos Leonardo vai e converte o pênalti, o Santos empata. Mas o Mirassol poderia ter terminado. O Mirassol poderia ter terminado o primeiro tempo em vantagem. Se não fossem as oportunidades que ele teve, que ele não conseguiu aproveitar, né? E no gol do Mirassol, assim, foi um golaço do Mirassol, foi um gol muito bonito do Mirassol de fora da área, né? Até com uma falha, um frango, literalmente, um frango do João Paulo, né? O João Paulo, que é um excelente goleiro que faz tantos milagres, que já salvou a gente tantas vezes, ontem falhou, né? Até quem é um goleiro bom acaba falhando às vezes, né? Nem todos os goleiros, quer dizer, nem todos todos os goleiros acabam falhando, né? Não são nem todos, né? A gente não fala nem todos, são todos os goleiros. Todos os goleiros acabam falhando, até quem é um ótimo goleiro, como o João Paulo. Até um ótimo goleiro como o João Paulo acaba falhando às vezes, né? Então acho que isso é o de menos pra gente poder analisar aqui, né? O de menos pra gente comentar, né? Mas só fazendo esse comentário à parte. Mas o que realmente acontece? O Mirassol foi muito melhor do que o Santos em si. E o Mirassol poderia ter terminado o primeiro tempo em vantagem se não fossem as oportunidades que ele teve que ele não conseguiu aproveitar, né? Mas o Santos consegue empatar o jogo no primeiro tempo, né? Por sorte, o Santos consegue empatar no primeiro tempo, né? E daí no segundo tempo, quando volta para o segundo tempo, o jogo acaba sendo mais morno. Acaba sendo um jogo mais morno, né? Com um Santos melhor, claro, melhor de atuação do que estava no primeiro tempo, né? Mas não melhor do que o Mirassol. Jogando melhor do que jogou no primeiro tempo, né? Mas assim, foi um jogo morno, mais de igual para igual, né? Com as duas equipes tendo oportunidades, poucas, algumas oportunidades, mas teve oportunidades para os dois, né? Tanto para o Santos quanto para o Mirassol. E os dois poderiam ter vencido o jogo, né? Daí o Mirassol teve um lance, teve uma chance no segundo tempo também, né? Que o João Paulo acabou salvando e depois o Eduardo Berman joga a bola para escanteio, né? Senão o Mirassol poderia ter feito 2-1 nessa hora aí. O Mirassol poderia ter feito 2-1 se não fosse em primeira defesa do João Paulo e depois o Bauerman ter salvado jogando a bola para escanteio. Mas depois disso, o Santos vai lá, né? Tem um pênalti marcado ao seu favor, né? Só que daí o VAR chama e anula o pênalti, cancela o pênalti, né? E pra mim, o pênalti existiu. Pra mim, pros comentaristas, o pênalti existiu, né? O achismo é que
foi pênalti, né? Todo mundo falou que foi pênalti, que achou que foi pênalti. Mas o VAR anulou o pênalti, né? E nessa hora, claro que a gente fica morrendo de raiva. A gente fica com muita raiva. Eu também fiquei. Só que daí logo depois disso, logo depois do cancelamento do pênalti, o Santos vai lá e vira o jogo com o Lucas Braga. Aliás, o Lucas Braga saiu do banco para poder virar a partida. Então, todos os nossos créditos ao Lucas Braga também. O Lucas Braga virou a partida saindo do banco de reservas, né? Então, né, vamos dar nossos parabéns, nossos elogios ao Lucas Braga, agradecer ele por isso. Enfim, né, daí depois o Santos virar para 2-1, daí tem um pênalti que dessa vez marcou, o VAR marcou, né? Primeiramente, o árbitro achou que não foi, mas aí o VAR chama e fala para ele marcar. Ele vai lá e marca. Nesse aí, eu também achei que não foi. Eu achei que não foi, né? E os comentaristas também falaram que não foi, todo mundo achou que não foi, mas aí o VAR achou que foi e marcou. Às vezes ele também pode ter marcado para compensar o que ele deveria ter marcado e não marcou, né? É até meio engraçado isso, né? Mas tá. Daí o Marcos Leonardo vai lá, bate e o goleiro defende, né? O Santos perde o pênalti, mas não perde a partida. Perde o pênalti, mas não perde a partida. Perde o pênalti, mas ganha o jogo. E isso, de fato, é o que importa, né? Então isso a gente não tem muito o que falar, não. Só um comentário a mais, um comentário à parte aí, né? Mas não teve tanta diferença assim. Ainda bem, porque poderia ter fazendo muita falta, mas não fez, né? Mas enfim, o que a gente tem que falar de fato. O Santos deixou muito a desejar numa estreia de Campeonato Paulista para um time pequeno que é o Mirassol, né? Então, tá evidente de que tem muita coisa no time que precisa melhorar, que precisa ser corrigida, né? Tudo bem, são muitos jogadores novos que entraram, né? Aliás, jogadores novos que jogaram, que atuaram, Mendoza e Dodi, né? Acho que eles tiveram uma atuação segura, desempenhando bem o seu papel, desempenhando bem a sua função, fizeram o que tem que ser feito, né? Então, acho que eles tiveram uma atuação segura, não vou criticar eles dessa vez. Quer dizer, dessa vez não, né? Primeira vez que eu tô falando deles aqui. Já tô começando falando bem, né? Espero que eu não possa ter motivos para falar mal deles depois, né? Para criticá-los depois. Eu espero que não. Mas, enfim, a gente vai ver isso mais pra frente, né? Mas de fato, no time do Santos tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para ser corrigida, né? É um time que ainda precisa se entrosar, que tá com um técnico novo, que é o Odair Hellmann, né? Ele ainda tem muita coisa para melhorar nessa equipe também, tem muita coisa para ver ainda, ele ainda tem muita coisa que ele não sabe que ele precisa ver para ele poder corrigir, para ele poder melhorar de fato. Então, é tudo uma coisa de cada vez, né? Esperamos que tudo que precisa ser corrigido seja corrigido de fato, né? Eu acho que ele vai conseguir dar conta do recado, eu acho que ele vai conseguir corrigir o que precisa ser corrigido, fazer o que precisa ser feito, né? Melhorar o que precisa ser melhorado. Eu espero que eu esteja achando certo, né? Mas é uma coisa de cada vez, a gente precisa ver, né? A gente precisa ver, então vamos ver mais pra frente. Mas eu espero que esse elenco que nós tem possa se entrosar para poder fazer pelo menos um bom Campeonato Paulista. E pelo menos se classificar para o mata-mata. O Santos começa o Campeonato Paulista com o pé direito, mas com muita coisa para melhorar. Eu espero que tudo que precisa ser melhorado seja melhorado de fato, né? Para poder fazer o Campeonato Paulista bom e não passar sufoco nenhum no Campeonato Paulista e nesse ano de 2023 em si. Que seja um ano melhor para o Santos. E muito melhor e muito diferente, diferente para melhor e para muito melhor do que os dois últimos anos, 2021 e 2022. Começando já pelo Campeonato Paulista, mas também em todas as competições. Mas esperamos que nesse Campeonato Paulista você pelo menos se classifique, consiga pelo menos se classificar para os mata-matas. Ser campeão ou não, é uma coisa que a gente vê depois, que a gente pensa depois, mas pelo menos se classificar para os mata-matas, né? Porque é uma vergonha um time do tamanho do Santos brigar para não cair nas competições, no Campeonato Paulista, como foi nos dois últimos anos, brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, como foi em 2021. 2022 também isso não aconteceu, o Santos não passou por esse perigo. Mas não foi o Campeonato Brasileiro dos melhores também, né? Não teve essa preocupação, mas poderia ter sido muito melhor do que foi. Mas no Campeonato Paulista de 2022 o Santos brigou para não cair. Em 2021 também. Em 2021 o Santos brigou para não cair no Campeonato Brasileiro, né? E é uma vergonha para o Santos ter passado por 2 anos assim desse jeito. E esperamos que nessa vez, nesse ano, seja diferente para melhor. Que pelo menos seja um ano melhor para o Santos, né? Mas enfim,
Enfim, então é isso que eu tenho pra dizer, né? E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Já quero te pedir para, por favor, deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E também fala desse canal para todo cientista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. Faz isso para me ajudar, é de graça, você não paga nada, não custa. Então faz isso para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.